Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, no livro de Levíticos, capítulo 16, diz que no dia da expiação, ou dia do perdão, que hoje chamam de Yom Kippur, e que era comemorado no dia 10 do 7º mês, segundo o calendário judaico Tisri ou Etani, o sumo sacerdote escolhia 2 bodes para essa cerimônia. Neste dia da expiação, dia do perdão, eram lançados sortes entre esses 2 bodes. Um era separado para Deus e o outro bode era solto no deserto. Mas antes de se lançar sortes sobre eles, ambos os bodes tinham a possibilidade de ser escolhido para Deus. Esse bode que era solto no deserto, dizem erradamente que era para Azazel, um demônio peludo do deserto. Queridos irmãos e amigos, é sobre esse assunto que nós estudaremos hoje. Como funcionava a cerimônia do dia da expiação? Primeiro, o sumo sacerdote sacrificava um novilho para Deus perdoar os seus pecados e de sua casa. Depois que o sumo sacerdote sacrificasse um novilho para si e para sua casa, sacrificava o bode que fora separado para Deus como oferta pelo pecado do povo. Entenderam? Mas o bode que é levado para o deserto era mantido vivo. Depois de sacrificar o bode para Deus, o sumo sacerdote punha as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessava os pecados do povo sobre ele e em seguida era levado para o deserto por um homem preparado. Deste modo, o bode, que muitos chamam erradamente de Azazel, simbolicamente levava embora os pecados do povo do ano que passou, desaparecendo completamente no deserto. Muitas denominações dizem que o bode que era solto no deserto representa Satanás. Eu conheço muito bem todas as interpretações a respeito desse assunto, mas discordo terminantemente de que o bode que chamam de Azazel simbolicamente representa Satanás. Queridos irmãos e amigos, aconteceu o seguinte, prestem muita atenção. A palavra Azazel
Permitam-me repetir novamente. A palavra Azazel é o resultado da fusão, da união de duas palavras derivadas do hebraico. Es, que é igual a bode, e Azel, que é igual a virar-se. Essas duas palavras separadas significa o bode que vai, o bode da partida, o bode emissário. Permitam-me repetir novamente, para gravarmos bem na mente. Essas duas palavras separadas significa o bode que vai, o bode da partida, o bode emissário. Mas essas duas palavras que acabamos de repetir foram fundidas, foram unidas indevidamente pelos copistas, pelos tradutores, formando então a palavra Azazel. Separando essas duas palavras como realmente era, passamos então a ter um texto realmente dentro do contexto. As versões mais antigas, como a Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego koiné, entre o século 3 e 1 antes de Cristo, realizada por 72 tradutores. Segundo Símaco, que foi o autor de uma das versões gregas do Antigo Testamento no século 2 depois de Cristo, Teodócio, que traduziu a Bíblia hebraica para o grego antigo, e também segundo a Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo, um dos pais da Igreja Católica, entenderam também assim. Dizem o que nós estamos dizendo. A expressão correta deve ser o bode que vai, ou o bode da partida, ou o bode emissário, e não para Azazel. Outras versões da Bíblia, como a King James Version, New American Standard Bible, New International Version e outras dizem que a expressão a ser usada, a expressão correta, realmente é bode emissário, ou bode que se vai, ou bode da partida, e não para Azazel. A tradução segundo a qual o bode emissário, o bode que se vai, era o nome de um demônio do deserto, Azazel, surgiu muito tempo depois e está totalmente em desacordo com os princípios bíblicos. Porque o diabo e os seus demônios jamais desempenharam e jamais desempenharão funções expiatórias em benefício da humanidade, a favor da humanidade.
A palavra de Deus deixa bem claro que Satanás e os seus demônios estão aí para matar, roubar e destruir. Afinal, quem era Azazel? Azazel era um demônio de uma seita judaica que adorava um ídolo em forma de carneiro e ofereciam sacrifícios e holocausto a essa figura caprina. Havia rituais de sodomia e zoofilia, e grupos de judeus entregavam suas virgens para praticarem atos libidinosos, atos sexuais com cabras e outros homens, em um ritual macabro e pervertido. Mas essa seita foi destruída completamente. Queridos irmãos e amigos, quero deixar bem claro que aquele bode que era solto no deserto, não representa Satanás. Não representa Satanás. Os rabinos antigos diziam que Azazel era um demônio peludo de deserto, como já acabamos de dizer. Mas quero deixar bem claro que aquele bode que era solto no deserto não representa Satanás. Por quê? Porque nós já deixamos bem claro quando dissemos que o diabo e os seus demônios jamais desempenharam e jamais desempenharão funções expiatórias em benefício da humanidade, a favor da humanidade, porque Satanás e os demônios vieram para matar, roubar e destruir. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, nós continuaremos esse estudo para que os irmãos possam entender melhor sobre esse assunto. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os irmãos e amigos que estão acompanhando esse nosso estudo. Amém.